Olá! Nesse vídeo eu vou explicar e mostrar como eu fiz esse cardigan verde mar. Esse cardigan é costurado e eu fiz ele de baixo para cima. Primeiro eu fiz as costas, depois duas metades da frente e as mangas. Um detalhe interessante sobre esse cardigan é que a gente vai fazer os ombros inclinados. Dá para ver que uma parte dos ombros está maior do que a outra parte. A gente pode fazer isso com a ajuda das carreiras encurtadas. Depois de costurar a frente com as costas, a gente vai fazer as mangas, pegando os pontos dos pontos de borda, das cavas. Aqui está a costura dos ombros e aqui está a costura na parte lateral. Aqui está de novo o ombro inclinado e a cava. A gente vai adicionar os pontos na cava para criar esse pedaço da manga. Teoricamente, você pode fazer o corpo sem costura, mas eu fiz com costura porque o fio é muito leve, então a costura nas partes laterais segura a construção do cardigan melhor. Agora vamos ver as medidas da frente. Ombro tem 23 centímetros, corpo 24 e 23 centímetros. Então, como eu falei, nós vamos começar por baixo, E depois, quando eu estava tricotando, eu alarguei um pouquinho o corpo. Então, na parte do busto, ele ficou 1 centímetro maior. A barra está feita no final, quando o cardigan está pronto. A gente vai colocar os pontos e fazer essa barra por 3 ou 4 centímetros, mais ou menos. O fio que eu usei, mohair, 3 novelos e um fio disco, 1 novelo. Aqui está a linha disco, é poliéster, você pode ver a cor e o lote se precisar. Isso que sobrou, e eu usei ele junto com a cor cinza, desse jeito. E usei 3 novelos das cores diferentes do mohair. Aqui está a cor verde, cor azul e a cor cinza. O fio mohair é muito leve, tem 300 metros em 50 gramas. E para fazer o cardigan, usei apenas 3 novelas. Mas, como eu falei, sobrou nada. Usei os últimos pedaços do fio para fazer o decote. Usei agulhas de 4 e 4,5 milímetros. Agulha de 4 usei para fazer a barra. E o tamanho para o busto de 92 centímetros, tamanho M. Vamos ver as medidas da manga. Antes de começar a fazer a barra, fiz 37 centímetros, depois 4 centímetros da barra. Tem 14 centímetros da largura e também fiz a manga costurada. E vamos ver agora as costas. A gola tem 25 centímetros, o ombro 23, a cava 15, o corpo em cima tem 53 centímetros e embaixo 52 centímetros. O comprimento do cardigan 65, o comprimento até a cava 40 centímetros e a barra embaixo por 2,5 centímetros. Agora vou passar as instruções passo a passo de como fazer esse cardigan para o tamanho M. Embaixo desse vídeo está incluído o link para acessar esse documento. As instruções incluem imagens, então agora vou explicar a imagem passo a passo. Usando agulhas de 4 milímetros, vamos montar 82 pontos. E esses 2 pontos são os pontos de borda, então escrevi separado. Depois vamos fazer a barra 2x2 por 9 carreiras.
Na próxima carreira, vamos mudar o tamanho das agulhas e na 10ª carreira, vamos adicionar 10 pontos. Aqui na imagem eu estou mostrando que tem que distribuir esses 10 pontos mais ou menos igualmente. Depois disso, vamos completar 20 carreiras da primeira cor. No meu caso é a cor verde, então aqui fiz a barra e depois ponto meia. No total, deu 20 carreiras. São 6 listras no total. Então, no corpo, antes de começar a cava, vamos fazer, ou pelo menos eu fiz, 6 listras. E uma listra tem 20 carreiras. E durante o tricô, eu adicionei 3 pontos em ambos os lados das costas. A cada 10 centímetros, vamos adicionar 2 pontos. Então, no total, nós vamos adicionar 6 pontos e vamos chegar aos 96 pontos. Para formar a cava, nós vamos adicionar 5 pontos em ambos os lados, a cada 10 carreiras. No total, são 50 carreiras na cava, então, a cada 10 carreiras, nós vamos fazer um aumento. E a cava aparece assim no cardigan, já está pronto. Então, quando você completou 6 listras, do corpo, vamos começar a formar a cava. E na primeira carreira, vamos adicionar 2 pontos no início e no final, depois no meio da listra e depois no início da próxima cor. Desse jeito vai dar 5 vezes 50 carreiras. Agora a parte dos ombros e da gola. Agora nós vamos fazer as carreiras encurtadas para formar essa inclinação e você pode usar esses números que eu calculei para o meu tamanho, que é o tamanho M. E na parte prática desse vídeo eu mostro como fazer essa parte passo a passo. E quando você terminar de fazer essa parte, você vai ter pontos de ombros abertos, nas agulhas. Depois, deixe esses pontos no fio auxiliar. Para fazer uma metade da frente, vamos colocar 42 pontos. E vamos seguir mais ou menos a mesma coisa como a gente fez para as costas. Na 10ª carreira, nós vamos adicionar 5 pontos distribuídos igualmente. Aqui está o desenho com todos os números, mostrando o processo do trabalho. E na outra metade, vamos fazer a mesma coisa, 42 pontos e depois adicionar 5 pontos na 10ª carreira. Vamos completar 20 carreiras da cor verde. São 6 listras no total e a cada 10 carreiras nós vamos adicionar um ponto no lado lateral. Essa parte que fica mais perto para centro do corpo, a gente vai deixar reto. E depois dos aumentos, nós vamos ter 48 pontos e mais 2 pontos de borda. Vamos fazer os aumentos para as cavas, só em um lado só, e para formar o decote nós vamos diminuir 21 pontos. Então, na cava nós vamos fazer 50 carreiras, mas o decote vai ter 60 carreiras. Vou explicar por quê. Porque nós vamos continuar a fazer as diminuições para formar o decote na hora de fazer as carreiras encurtadas. Essas carreiras serão por 10 carreiras, essa parte aqui. Então, nós vamos parar a fazer a cava, mas nós vamos continuar a fazer as diminuições. E na parte prática do vídeo, eu vou mostrar tudo passo a passo. Para o tamanho M, use esses números que eu calculei para dividir os ombros. Você vai entender como trabalhar com esses números na parte prática.
E depois deixe os pontos dos ombros no fio auxiliar, para depois costurar com os pontos das costas. Depois de costurar os ombros e as partes laterais, nós vamos pegar os pontos das cavas para formar as mangas. Eu vou mostrar como fazer isso na parte prática. Eu tenho 69 pontos nas agulhas. A gente vai fazer tricô reto, não precisa de fazer tricô circular. Na quarta carreira, nós vamos diminuir 2 pontos. E depois dessa única carreira das diminuições, nós vamos ter 65 pontos e mais 2 pontos de borda. Vamos fazer 5 listras inteiras. Para fazer a primeira listra, peguei uma cor da mesma cor dos ombros inclinados. Depois das 5 listras, eu fiz mais 3 carreiras da próxima cor. Depois eu fiz a barra 1 por 1. Mas você pode fazer a barra 2 por 2 também. É só que eu esqueci de fazer a barra 2 por 2. Mas acho que não ficou tão ruim. E aqui está a costura dentro da manga. Também usei os fiozinhos sobrados quando estava trocando as cores. E depois a única coisa que sobrou é o decote. A gente vai fazer o decote como as mangas. Nós vamos pegar as agulhas e pegar os pontos, que na mangas eu fiz assim. A cada 3 pontos eu fiz uma laçada. No vídeo de prática eu mostro como fazer isso. Eu tenho 296 pontos e mais 2 pontos de borda. Fiz algumas carreiras de barra 2 por 2. Como você pode ver, eu fiz 3 cores da barra. Você pode fazer essa barra maior ou menor. E depois eu arrematei os pontos. Para fazer a costura das partes laterais, eu usei os fiozinhos que eu deixava na hora de trocar as cores. Mais ou menos desse comprimento, assim. Fiz a costura de baixo para cima e vou ter um vídeo no canal mostrando essa técnica de como eu fiz a costura. E tem que ter cuidado na hora de fazer a costura para que as listras fiquem mais ou menos no mesmo nível, né, juntos. Depois eu lavei o cardigan em água não muito quente, não muito fria. Eu deixei para secar no horizontal e secou muito rápido. Depois costurei os botões e pronto, pode vestir. E se você quiser fazer esse cardigan usando algum outro fio ou outras agulhas, ou fazer para tamanho diferente, eu posso te ajudar. Eu preparei um mini curso desse cardigan explicando como eu fiz os meus cálculos e mostro o algoritmo. Esse curso é pago e tenho mais informações embaixo desse vídeo. Se você gostaria de receber esse mini curso, você pode escrever no meu direct no Instagram. Agora vamos para a parte prática, que acho que vai te ajudar a entender melhor algumas técnicas que eu apliquei nesse cardigan. Para mostrar todo o algoritmo passo a passo, eu peguei essa amostra e coloquei menos pontos para mostrar todo o processo. O que muda é só o número dos pontos, mas a técnica em si fica a mesma. Durante o seu tricô, você pode me seguir sem medo. Como você pode ver, aqui na gola eu fiz cálculos errados. Percebi isso só durante a gravação. Eu vou corrigir esses números depois, durante o vídeo. Nessa amostra eu tenho 22 pontos na gola e 12 pontos nos ombros. Eu dividi os ombros em 4 partes e a gola também dividi em 5 partes.
Vamos imaginar que eu terminei a fazer as cavas, então eu fiz todos os aumentos nos dois lados e agora nós vamos começar a formar os ombros e a gola. Eu já dividi a minha amostra em 3 partes. Vamos começar as carreiras encurtadas. Estamos nesse lugar agora e em ponto meia nós vamos até o segundo ombro. Nós vamos parar o nosso trabalho 3 pontos antes do ponto de borda. Então, no final, nós não vamos trabalhar os últimos 3 pontos. Aqui eu parei 3 pontos antes do ponto de borda e vamos virar o nosso trabalho. Eu vou colocar esse marcador para que tudo fique mais visual, mas isso não é necessário. No meu canal eu tenho um vídeo mais detalhado de como fazer as carreiras encurtadas, então se você não conhece essa técnica, você pode assistir. Vou marcar esses primeiros 3 pontos que eu deixei não trabalhados. Agora nós vamos voltar até o primeiro ombro e fazer a mesma coisa ali. Tudo em ponto tricô. Chegando aqui, olha, eu não fiz 3 pontos, vou virar o meu trabalho, vou marcar esses 3 números aqui no desenho e agora nós vamos fazer o seguinte, a gente vai agora fechar esses pontos no meio da gola, então em ponto meia a gente vai até esse lugar, passando esses pontos depois desse marcador e vamos fechar os pontos que estão no meio. Tá tudo corrigido agora, podemos continuar. Então, eu fiz esses 6 pontos em ponto meia e vou fechar esses 10 pontos. Vou fazer um ponto em ponto meia, o segundo ponto e agora vou começar a passar os pontos para fechar, né, para arrematar. Fechando todos os pontos, eu tenho 6 pontos sobrados antes do marcador. Agora eu vou até esse lugar do segundo ombro. Antes do marcador, tenho 3 pontos não trabalhados, então vou marcar eles aqui e vou marcar esses 10 pontos no meio da gola que eu já tenho fechado. Vamos virar o nosso trabalho agora e colocar o marcador. Vamos fazer ponto tricô até esse lugar que fica aqui no desenho e depois nós vamos adicionar mais um fio do outro lado. O fio vai ser adicionado nesse lugar. E para fazer isso, vamos pegar o mesmo novelo que a gente está usando e pegar um fio dentro do novelo. Nós estamos nesse ponto e vamos até esse lugar. O primeiro ponto pode ser um pouquinho mais folgado, mas depois a gente vai costurar esse fiozinho curto e segurar esse ponto melhor. Vamos em ponto tricô. Aqui são os primeiros 3 pontos que a gente separou e aqui são os próximos 3 pontos. Vamos virar o nosso trabalho. Vou marcar no gráfico esses 3 pontos e agora nós vamos em ponto meia até esse lugar. Chegamos. Agora nós vamos passar para o outro lado da gola e nós vamos fechar os primeiros 3 pontos. Passa o primeiro ponto sem fazer, depois um ponto meia e passa o primeiro ponto pelo segundo. Vamos repetir isso mais 2 vezes até ter 3 pontos antes do marcador. Pronto,
Fechamos 3 pontos da gola e agora vamos até esse lugar do ombro. Parei 3 pontos antes do último ponto de virada. Agora vamos virar o nosso trabalho e colocar o marcador. Em ponto tricô, vamos até o final dessa parte. Aí depois a gente passa para o outro lado da gola. Vamos fechar os primeiros 3 pontos dessa parte na carreira do lado avesso. Fechamos esses 3 pontos, agora vamos para o ombro. Esqueci de marcar esses 3 pontos do primeiro ombro. Vamos lá, em ponto tricô. Como sempre, paramos 3 pontos antes do marcador e vamos virar o nosso trabalho. Vamos fazer o ponto meia até o fim dessa parte. Do outro lado da gola, vamos fechar esses 3 pontos, os últimos pontos da gola. Vamos tirar o marcador e fechar mais um ponto, para ter 3 pontos antes do marcador. Fechamos esses pontos e aqui no gráfico e na minha amostra sobraram 3 pontos. Agora nessa parte, vamos fazer o ponto meia. Esses pontos duplos vamos fazer em ponto meia normal, pegando essas duas cordinhas juntos. Pronto, agora vamos voltar na próxima carreira em ponto tricô para o outro lado do ombro. Esse ombro já está pronto, vamos trabalhar o outro ombro. Precisamos de fechar os últimos 3 pontos da gola. Fechei os pontos, sobraram 3 pontos antes do marcador e vamos descer em ponto tricô. Esses pontos duplos vamos fazer em ponto tricô normal. Ok, e vamos fazer mais uma vez uma carreira do ponto meia. Terminamos os nossos ombros inclinados e a gola das costas. Agora, esses pontos dos ombros vamos deixar num fio auxiliar e depois nós vamos costurar os ombros junto com os ombros da frente. E com a agulha de tapeçaria vou fechar esse buraquinho e não se preocupe, esse buraquinho vai se esconder depois na hora de adicionar a barra do decote. Essa parte vai ficar no avesso do nosso cardigan. Para mostrar as técnicas de como fazer a frente, eu também peguei uma amostra com menos pontos do que o que eu tinha na frente do meu tamanho. Vamos imaginar que a gente está nessa linha, é onde a gente terminou de fazer o nosso corpo. E agora, para fazer a parte da cava e o decote, vamos fazer mais 2 listras e no lado de cava vamos aumentando 5 pontos. Esses aumentos vão acontecer a cada 10 carreiras.
Então, por exemplo, no início a gente aumentou um ponto, depois vamos fazer 10 carreiras e adicionar mais um ponto. Desse jeito, precisamos de adicionar 5 pontos. E para formar o decote, nós vamos fazer as diminuições nesse lado a cada 3 carreiras. Com essas setas pequenas, eu mostrei a inclinação das diminuições no decote. Então, todos os pontos que a gente vai diminuir vão olhar para o lado direito. Diminuição a cada 3 carreiras significa que uma diminuição vai acontecer no lado direito, a segunda diminuição vai acontecer no lado avesso. E desse jeito, a gente vai alternando os lugares onde a gente vai fazer as diminuições. Eu vou mostrar tudo isso durante o vídeo. Então, como eu falei antes, agora nós estamos nesse lugar, né? É o lugar onde a gente vai começar os aumentos no lado da cava e as diminuições. Vamos começar a tricotar. Então, depois do ponto de borda, vamos fazer 2 pontos meia. E só depois que a gente vai fazer a diminuição. Para que o ponto olhasse para o lado direito, precisamos de fazer 2 pontos juntos. Significa que nós vamos pegar 2 pontos pela perna direita na frente. Agora, vamos fazer o ponto meia até o outro lado. No outro lado da frente, vou fazer o primeiro aumento. Você pode usar qualquer tipo de aumento que você gosta. Eu faço desse jeito. Vamos virar o nosso trabalho. Como a gente fez a primeira diminuição no lado direito, a segunda diminuição vai ser no lado avesso. Para não se confundir muito com essas diminuições, gostaria de sugerir o seguinte: a carreira depois da carreira onde a gente fez a diminuição será a primeira carreira. Depois a gente faz a segunda carreira e na terceira carreira, no nosso caso vai ser a carreira do ponto tricô, a gente vai fazer a diminuição. Agora eu fiz esse ponto aumentado em ponto tricô, pegando ele por trás para fazer o ponto torcido. Na próxima carreira vamos fazer ponto meia, essa é a segunda carreira. E não esqueça de contar os números das carreiras nesse lado, né? Não esqueça que a cada 10 carreiras nós vamos adicionar mais um ponto. Agora estamos na terceira carreira e nessa carreira nós vamos fazer a diminuição. Nós estamos no lado avesso e olha onde a gente vai parar a fazer o ponto tricô. Nós vamos deixar esses 2 pontos não trabalhados e esses 2 pontos antes nós vamos diminuir. Na verdade, vamos diminuir um ponto. E aqui a gente simplesmente faz 2 pontos juntos em ponto tricô. E agora pode terminar essa carreira. E vamos dar uma olhada nos pontos que a gente acabou de diminuir. Eles estão olhando para o lado direito. E a segunda diminuição também. Então, vamos seguir em frente desse jeito, diminuindo a cada 3 carreiras. Eu vou fazer essas diminuições mais uma vez com vocês. Vamos começar a primeira carreira da nossa sequência. E como eu estou fazendo uma amostra pequena, eu já vou fazer mais um aumento no final da carreira. Mas você tem que seguir essa regra de 10 carreiras, né? Você tem que contar 10 carreiras e só depois fazer o aumento. Estamos na segunda carreira e não esquece de trabalhar esses pontos aumentados em ponto tricô por trás.
Estamos na hora de fazer a terceira diminuição, que vai acontecer nessa carreira do lado direito. Primeiro, vamos fazer 2 pontos meia, e depois, no meu caso, eu tenho que virar os pontos para que a perna direita fique na frente. Se o seu ponto já está desse jeito, não precisa de fazer nada, é só fazer 2 pontos juntos. Então, você continue fazendo desse jeito até completar 50 carreiras. Vamos imaginar que eu já terminei as 50 carreiras e agora estou na hora de fazer as carreiras encurtadas. E para que o número dos pontos nos ombros, nas costas e na frente fiquem iguais, nós vamos continuar a diminuir os pontos nesse lado do decote, a cada 3 carreiras também. Eu dividi o ombro em 5 partes e vou mostrar como fazer essa parte com você agora. Vamos começar a primeira carreira encurtada. Nós vamos parar nesse lugar, 3 pontos antes do ponto de borda. Parei aqui 3 pontos antes e vou marcar esses 3 pontos aqui no papelzinho. Agora vamos virar o nosso trabalho. E vamos voltar até o início em ponto tricô. E não esquece das diminuições. Nós vamos contando também, a cada 3 carreiras vamos fazer uma diminuição. Nessa carreira eu vou fazer uma diminuição porque estou na terceira carreira. Agora nós não vamos trabalhar os próximos 3 pontos. Esse ponto duplo conta como um ponto, então vou parar nesse lugar aqui. Terminei a segunda carreira encurtada e vamos agora virar o trabalho. Vou marcar esses pontos de novo. Voltamos até o início da carreira. Na próxima carreira do ponto meia, vou fazer a diminuição. Agora vou deixar os próximos 2 pontos não trabalhados. De novo, o ponto duplo conta como um ponto. E voltamos em ponto tricô, vou marcar aqueles 2 pontos no papel. Na próxima carreira também vou parar 2 pontos antes do último ponto de virada. Vamos marcar no papel e nessa carreira eu preciso de fazer uma diminuição. E sobrou mais uma carreira encurtada. Vou fazer só um ponto meia e virar o trabalho. Na próxima carreira vamos fazer todos os pontos em ponto meia, até os pontos duplos também. Agora eu percebi que eu tenho que diminuir mais um ponto, porque eu tenho 13 pontos, então vou fazer uma diminuição agora, mas deveria ter feito ela não nesse ponto duplo, mas ok, me perdoem. Agora eu vou continuar fazendo o ponto meia até o fim da carreira. Eu devo falar que nesse fio essa diminuição ficou muito óbvia, sabe? Mas como a gente está tricotando no fio de morrer, eu na verdade também fiz uma vez essa diminuição de 3 pontos juntos e no fio de morrer isso não fica tão claro. E agora vou fazer mais uma carreira de ponto tricô. Quando você for fazer a outra metade da frente, é a mesma coisa. Nesse lado nós vamos aumentar 5 pontos
E nesse lado vamos diminuir pontos para formar o decote. Então, vou fazer o primeiro aumento nesse lado, passa o primeiro ponto sem fazer e depois faz qualquer aumento você gosta de fazer. Aí vamos até o fim da carreira e vou mostrar como fazer a diminuição para a esquerda. Nesse lado da frente, nós vamos fazer mate simples. Para fazer mate simples, os pontos têm que estar com a perna direita para trás, para que a gente possa pegar os dois pontos juntos por trás. Se os seus pontos estão deitados do outro jeito, é quando a perna direita fica na frente, é só virar esses dois pontos para que a perna direita fique atrás. Vamos fazer dois pontos meia e o ponto de borda. Próxima carreira vai ser a primeira carreira. Então, vamos voltar em ponto tricô e não esquece de fazer o último ponto em ponto torcido. Segunda carreira é ponto meia. Na terceira carreira, vamos fazer mate simples em tricô. Para fazer isso, precisamos de virar os dois pontos para que a perna direita fique atrás, desse jeito. E nós vamos fazer o ponto tricô pegando o fio por trás. E vamos dar uma olhada nos pontos que a gente diminuiu. Então, esse ponto está olhando para a esquerda e essa última diminuição também está olhando para a esquerda. Então, nesse lado da frente, vamos fazer mate simples. E agora, é a mesma coisa como a gente fez com a primeira metade da frente, né? Nós vamos fazer as carreiras encurtadas, dividindo em 5 partes. Eu não vou mostrar como fazer a segunda metade, porque todo o processo é igual à primeira metade. Quando você fazer 50 carreiras, vamos fazer carreiras encurtadas e depois esses pontos de ombro a gente vai costurar junto com os pontos das costas. Vamos pegar a agulha principal e inserir a agulha nos pontos de borda das cavas para pegar os fios e criar os pontos das mangas. Vamos colocar 3 pontos na agulha. Quando você ter 3 pontos, faz uma laçada. E depois repete 3 pontos. Você vai colocar na agulha e faz uma laçada. E quando você for fazer essa parte do trabalho, verifique que você não tem buracos no lugar de pegar os pontos. Como a gente está no começo do nosso tricô, eu coloquei a agulha desse jeito, como se fosse laço mágico, mas o tricô será reto, não circular. É só nessa carreira que eu vou fazer o primeiro ponto em ponto tricô, mas depois, como sempre, vamos passar esse ponto sem fazer. Quando você encontrar uma laçada, faça essa laçada em ponto tricô, pegando o fio por trás, para fazer um ponto torcido. Todos os outros pontos vamos fazer em ponto tricô normal. Aqui está a laçada de novo. Vamos pegar o fio por trás, em ponto tricô. Quando chegar na metade da manga, eu vou mudar a posição das agulhas desse jeito. E vou continuar fazendo a primeira carreira do ponto tricô e fazendo as laçadas por trás.
E no final dessa carreira também é bom conferir se não tem buracos aqui, né, no lugar de pegar os pontos. Parece que tudo está ok, então vamos fazer a segunda carreira em ponto meia. E terceira carreira vamos fazer em ponto tricô. Na quarta carreira eu fiz as diminuições. No início da carreira vamos fazer 2 pontos juntos, pegando 2 pontos pela perna direita na frente. E no final da carreira vamos fazer mate simples, pegando 2 pontos por trás. Aí é só tricotar reto, né? Não vai ter mais diminuições. Eu fiz 5 listras completas e depois fiz mais 3 carreiras da próxima cor. Aí depois a gente vai fazer a barra. Fiz 3 carreiras na cor cinza. Agora nós vamos diminuir os pontos. Passo a primeira ponta sem fazer e depois eu vou fazer mate simples, mas se você está tricotando do jeito clássico, faz 2 pontos juntos, né? Quando você pega 2 pontos na frente. E assim vai fazer até o final. Agora no final eu tenho 3 pontos. Então, você pode fazer 3 pontos juntos ou fazer 2 pontos juntos e depois o último ponto fazer junto com o ponto de borda em ponto tricô. Agora vamos mudar o tamanho da agulha para um tamanho menor. Na próxima carreira, vamos começar a fazer a barra 1 por 1. Ou, se você tiver o número do ponto que pode dividir por 4, faz a barra 2 por 2. Aqui eu fiz besteira, fiz barra 1 por 1 em vez de 2 por 2, mas ficou ok. E o último ponto eu fiz em ponto meia. No total eu fiz 13 carreiras da barra e depois fechei os pontos usando o método que deixa esse acabamento mais elástico. Quando o próximo ponto é o ponto tricô, faça uma laçada na sua direção, desse jeito. Faz um ponto tricô e agora passa a laçada e o segundo ponto por cima desse ponto que a gente acabou de fazer. Quando o próximo ponto é o ponto meia, faz a laçada fora de você, que vai fora de você. E faz a mesma coisa, passa esses pontos pelo esse terceiro ponto. E desse jeito a gente vai alternando as laçadas e ponto meia, ponto tricô. Agora eu vou deixar vocês sozinhas para terminar essa parte, mas eu vou mostrar mais algumas vezes esse arremate. E quando a manga estiver pronta, é só fazer a costura começando pela barra e terminar a costura no lugar da cava. Ok, eu passei todas as medidas, todas as instruções e mostrei as técnicas necessárias para fazer o tamanho M desse cardigan. Se você gostaria de aprender como fazer os cálculos para outros tamanhos, você pode me mandar uma mensagem no Instagram. Vou deixar o link embaixo do vídeo. Muito obrigada por tricotar comigo. Até mais!